Olá, pessoal. Boa noite. A Clareira hoje mantém mais uma live, realiza mais uma live sobre o tema positividade tóxica. Vamos aguardar o Carlos entrar, mas enquanto isso eu queria dizer que esse tema foi sugerido, pelos nossos seguidores, até mais de um, e o que sabemos, é que é um termo utilizado recentemente, por profissionais da área, por especialistas que vêm estudando discursos presentes na internet, nos meios sociais, que trazem, uma ideia de que os pensamentos positivos ou atitudes positivas precisam reinar ou imperar. Então, discutir sobre positividade tóxica é, de uma certa maneira, um tema contemporâneo, e não é necessariamente um conceito, dentro de uma abordagem ou de uma corrente filosófica, mas é o nome que tem se dado, tem estudado para pensarmos discursos que estão acontecendo, nesse momento atual. Então, de uma certa maneira, às vezes alguns de vocês talvez não sei, se vocês já tinham ouvido falar desse tema, se foi a primeira vez. Então, vamos pensar juntos, já que tem algumas pessoas chamando a atenção, para essa tão chamada positividade tóxica, vamos aguardar o Carlos então, acho que ele já está chegando. Dá um oi, temos aí Andréia, Virgínia, João, Tassiana, Mundo. Acho que o Carlos já chega. Oi. Olá, Carlos. Peguei. Tava difícil aqui. Tava difícil? Tudo bom? Tava travando aqui, mas agora foi. Bom, você já começou falando. É um tema curioso, né? Eu nunca tinha ouvido falar dessa expressão. Achei bem estranho. Depois fiquei pensando nele, assim, acho que faz sentido, dá para trabalhar algumas coisas aí. Sim. Eu estava comentando que tinha sido uma sugestão, dos nossos seguidores. Também não sei se quem está acompanhando já tinha ouvido falar, desse termo, positividade tóxica. Então, eu fiz o convite de pensarmos juntos, Carlos? Porque não é um conceito teórico, mas eu entendo que é uma ideia a partir de análise de discursos que estão presentes nas redes, nas relações sociais, e que são discursos que frisam, a obrigatoriedade de sempre estarmos, enfim, good vibes, sempre bem, felizes, Enfim, era isso. De fato, estava falando um pouquinho como esse tema surgiu aqui na Clareira. Então, vamos lá. Você quer começar com alguma ideia que te veio? Cabeça? Eu acho que a primeira coisa que passou pela minha cabeça, quando eu comecei a pensar nisso, é, de fato, nessa leitura de uma sensação de uma positividade enquanto um otimismo exacerbado, um estado contínuo de busca de felicidade, de prazer, um estado contínuo de busca de satisfação, enfim, de uma vibe positiva, como você falou, de estar sempre para cima, pro alto. Eu acho que, de fato, e aí me veio uma frase que você até colocou na chamada, que é a ideia de um imperativo da felicidade. E depois me veio uma ideia também, a ideia da positividade, enquanto exposição, aquilo que está positivo, aquilo que está se apresentando, aquilo que precisa estar o tempo todo assim, transparente. É uma ideia do Byung-Chul Han essa. Ele trabalha com esse conceito
um livro dele que chama Sociedade da Transparência, se eu não me engano, em que ele vai falar da positividade nesse conceito que aí já é um conceito mais filosófico, mas ele vai pensar na preocupação da sociedade atual de que tudo tem que ser exposto, tudo tem que estar nessa linha que, que é expositiva e que não pode estar nunca próxima de uma negatividade, ou seja, de algo que se esconde, de algo... Isso tem consequências também. Então eu fiquei pensando nessa ideia de uma toxicidade, uma positividade tóxica, né? Como de fato algo que, pela sua intensidade e pela sua continuidade, ela vai produzir infecção, ela vai produzir o seu contrário do que, de fato, um estado de satisfação modesto, normal. E, assim, uma palavra um pouco mais complicada, equilibrado, né? É sempre complicado falar de equilíbrio porque, assim, me fala onde está a régua. Mas no sentido de um estado mais ou menos modesto, assim. Você tem um pouco de satisfação. Um pouco na linha do que você colocou no seu texto, na clareira, que é, assim, a felicidade ela é vivida por um contraste. A gente nunca é feliz. A gente está no que a gente passa brevemente e depois passa para outro. É um pouco do que o Freud fala no mal-estar na civilização. Então, para pensar assim, essa ideia da positividade, tanto aquilo que está muito exposto, quanto aquilo que busca, assim, estados, que aí eu vou pensar em defesas maníacas, depois para a gente falar disso. Eu também, né, fiquei pensando no tema, e eu acho que quando você vai para a exposição, até uma hora eu virei para o lado aqui para conferir o título do livro, né? Estava na dúvida se Sociedade da Exposição era um capítulo ou se era um livro dele, né? Mas é o livro mesmo, do Bao Shin Han. E eu acho que pensar nessa exposição, Carlos, me intriga de fato a tua fala, né? No sentido de por que a gente tem que expor sempre esse estado, né, de alto astral, né, de sorrisos, de bebidas, de festas e roupas, né? E por que isso está se tornando um status, né? Eu fiquei pensando muito nisso. Parece que hoje... Uhum. Por isso até que me veio a palavra felicidade, né? Porque é como se as pessoas não almejassem mais a felicidade, porque ela é momentânea, então parece que ela perdeu, né? A, a, a importância, ou ela não é mais, né, algo a ser almejado e alcançado. E aí a positividade, né, nesse sentido de uma vida extremamente cheia de boas realizações, né, gargalhadas, esse otimismo também, né, que você coloca, desenfreado. Mas, enfim, é curioso, sim, pensar que é uma frase até antiga, né, que se tem o quanto é bom estar ao lado de pessoas que são positivas, né? Então, assim, positividade atrai positividade, o quanto é bom estar ao redor de pessoas positivas, porque parece que faz um contraponto, né? Não tem espaço para tristeza, não tem espaço para um assunto sério, né? Então, assim, eu acho que essa expressão, né, que você coloca, ela se tornou um status, e isso eu acho um status não necessariamente, vamos dizer, enquanto uma essência, mas enquanto um dever, né? Uhum. Eu tenho que estar bem, né? Sempre sorrindo. E também um outro ponto é que há esse movimento de uma positividade, porque não pode aparecer a dúvida, a reflexão, o vazio, já que nós falamos de vazio existencial, né? Há pouco tempo. Uhum. Então, assim, eu fiquei pensando, essa positividade tóxica está a serviço do quê, né? Qual é a função? Né? E aí me parece que é para... assim, dos motivos, né? Pode ser
não deixar esse vazio, ou um momento que é necessário, né, de processar, né, uma tristeza. Não tem tempo para isso, né? Uhum. Eu fico pensando que ela está a serviço de defesas, de negações, como a negação, por exemplo, de um estado de onipotência maníaco, assim, de que eu posso reparar tudo, né? Uhum. De que eu posso fazer tudo. E ela tem um serviço, me parece assim, de ocultar, de fato, estados em que me põe em contato com angústias, com conflitos, com cisões, com decisões, com impasses, ou seja, com a falta, com aquilo que me falta, com aquilo que eu não sei, com um espaço interno que me propicia elaborar, transformar conteúdos, né? Então eu fico pensando que de fato, essa ideia tem uma intuição que as pessoas falam e usam um tanto de uma espécie de uma condição um pouco esotérica, assim, mística, de que se uma pessoa é positiva, atrai positividade, que é uma coisa bastante narcísica e infantil, assim, né? De que o mundo me responde, o universo me responde, e que isso tem mais a ver, para um psicanalista, com estados internos que a pessoa projeta no mundo. E que se ela projeta no mundo, outras pessoas podem se identificar com esses estados, né? E por isso elas podem criar vínculos. Por isso, talvez, às vezes, é gostoso uma pessoa para cima, de alto astral, em que ela possa compartilhar disso com você. Só que aí a gente poderia pensar, né, Carol, nos contextos para isso. Numa festa, é claro que eu quero alguém um pouco mais para cima do meu lado, e em outros momentos é necessário entrar em contato com estados mais reflexivos, mais passivos. Inclusive, a gente pode ir entrando nessa questão, né? O que acontece, então, porque me parece que essa discussão, ela é muito de uma compreensão, assim, de um estado social bastante contemporâneo, talvez. Uhum. Porque quando você falou de felicidade, eu penso muito na linha do Freud, assim, e aí isso está na sua fala, né, claro, de que é difícil buscar a felicidade porque ela é muito individual, ela é muito singular, eu tenho que entrar em contato, eu tenho que um pouco de me desvencilhar daquilo que eu me alienei no outro, me separar disso, e dar conta das coisas que eu vou ter que assumir para mim como felicidade, que pode não agradar algumas pessoas ao meu redor, pode não me agradar, às vezes, o meu narcisismo, que quer recompensar todo mundo. Mas aí tem esse caminho, a felicidade é muito singular. Só que a cultura, e esse é o papel da cultura, ela apresenta caminhos de grupo, caminhos para todos, assim, ideais, né, como você falou, dever ser, assim. Ou seja, existem certos ideais em que eu vou me identificar com muitas pessoas. A questão é que o quanto daquilo tem de meu, o quanto daquilo vem do mundo externo. E aí eu fico pensando na ideia de uma positividade que chega a ser tóxica, dentro de um quadro mesmo social, em que existe uma espécie de sistema coletivo de defesa atual para poder criar formas de desmentido, formas de recusa, de acessar certos conteúdos, formas de negação. E aí não me dá espaço para exatamente aquilo que você falou, criar processos de saúde psíquica em que eu vou entrar em contato com determinados trânsitos que vão de sistema, que vão de inconsciente para consciente e de consciente para inconsciente, em que eu vou poder processar determinados estados, vou poder digerir, vou poder criar comunicações, ou seja, entrar em contato com uma multiplicidade de experiências emocionais que vão me fazer criar certos vínculos com o mundo e comigo mesmo. O que, numa positividade tóxica, o que talvez só conta uma espécie de vínculo, que é isso que você está falando, é esse alto astral, é esse para cima, que vão me negar qualquer outro contato. Só que aí a experiência não está... Eu não vou tratar com a totalidade da experiência, mas com um pedaço
que me faz negar todo o resto, me parece. Eu queria destacar, você me fez pensar que a positividade parece que vai construindo modelos, né? Do que é ser positivo e como a pessoa é uma pessoa positiva. A felicidade, como ela é particular, por isso que eu fiquei me questionando, será que essa sociedade atual ignora, né, o caminho da felicidade? Porque ele vai ter que ser construído no um a um, em cada relação, em cada contexto. Só que ninguém te diz o que de fato e como é de fato ser feliz, né? O que é atingir uma felicidade. Então, assim, parece-me que nesse momento atual, como a felicidade ela não está desenhada como um padrão e ninguém diz, claro, ela se tornou algo, por isso que eu falei, acho que um pouco inatingível, ou ela é tão momentânea que ela, né, perdeu a importância. Em contrapartida, a positividade tem padrões. As pessoas dizem como é ser uma pessoa positiva, o que você tem que fazer, como que você tem que ser, né? Como você tem que se comportar. Então, que você foi, por exemplo, da festa, né? Então, numa festa, você necessariamente tem que dar gargalhadas, contar piadas, transitar entre todas as pessoas ali. Enfim, eu sei que hoje a gente não pode fazer nenhuma festa, né? Com grandes aglomerações, mas só para dizer, né? A positividade parece que ela te dá um padrão e aí fica mais fácil. Enfim, não sei se fica mais fácil, mas ela fica mais fácil de ser visualizada, então acaba sendo mais atrativo, né? É como se você fosse comprar e poder se comportar dessa maneira. A felicidade não. A felicidade é dia a dia, um a um, com o mesmo com o outro, né? E isso, no entanto, você falou coletivo. E isso me fez pensar, né? A positividade tem uma fala, né, do coletivo. A felicidade, não. Ela é do particular, ela é do individual. Não é óbvio, né? E pode falar. Não, pode falar. Eu fico pensando até assim, né? Que a gente tem essas pré-concepções, né? Uma festa é um lugar de felicidade. Não, a vida subjetiva não é nada óbvio nesse sentido. Eu posso ir para uma festa para atravessar um luto, encher a cara e chorar com os meus amigos, né? Encher a cara porque eu tô com raiva, porque a moça não me olhou, porque o cara não me olhou, porque para comemorar, porque eu saí do emprego que eu odiava, eu vou elaborar meu ódio. Então não é óbvio. E quando se destaca a ideia de uma positividade tóxica, eu fiquei pensando também numa certa conceituação do Luiz Cláudio Figueiredo, que ele fala assim das figuras da pseudo-vitalidade, da falsa vitalidade. Porque me parece que essa problemática, ela conversa muito com o tema atual, que é a questão, que é a problemática dos narcisismos que a gente vivencia hoje. A dificuldade de estabelecer um eu que possa situar uma zona de prazer, de uma fantasia e de uma diferença com o mundo, parece muito complicado hoje. Então, a gente vive muito mais à deriva, muito mais em condições limites, em fronteiriças, assim, de estados em que o narcisismo fica muito comprometido. E o narcisismo no sentido positivo, ou seja, daquele espaço interno que eu posso voltar para mim mesmo, me sustentar no mundo. Então eu preciso me adequar, quando isso está comprometido, a certos sistemas de falsa vitalidade para vitalizar exatamente o meu eu, porque falta, é precário, né? Porque eu não tenho ferramentas internas para lidar com isso. Então o Luiz Cláudio Figueiredo, ele fala de algumas figuras, como o trabalho, por exemplo, um workaholic, assim, um trabalho compulsivo, que eu tenho que estar sempre no resultado. E chama atenção essa ideia da positividade, no sentido que conversa muito com o mundo contemporâneo, em que todo mundo
é um empresário de si. Todo mundo deve ser um empresário de si, todo mundo deve ser uma espécie de empreendedor. Então, não existe uma separação simbólica em que o mundo do trabalho, tudo bem, ali você pode ter os resultados e ir atrás e correr, mas a vida pessoal é uma coisa. É claro que a gente precisa construir essas simbolizações, senão o papel que eu exerço no trabalho, quando ele é atingido frontalmente pela frustração, o resto não cai junto. Eu tenho outros lugares para voltar, né? Então, o trabalho, as festas, como a gente está comentando, podem ser um espaço de pseudo-vitalidade. As redes sociais, né? Ele fala de atos, de um autoerotismo compulsivo. O Byung-Chul Han comenta nesses textos sobre a sociedade da transparência a função da pornografia, por exemplo, no nosso tempo. Tudo está exposto num clique. Então, não existe mistério, não existe erotismo nesse sentido. E também um outro processo que eu acho que é um dos mais importantes na nossa época, que é a medicalização. Nossa cultura é uma cultura de medicalização. Então, a saúde psíquica ela está voltada exatamente a isso. Quando eu me frustro, eu começo a ter alguma ansiedade, eu começo a perder alguns dias de sono, tomo uma medicação que passa. Então, eu apazigo o sintoma, o conflito se mantém, e isso cria um mundo interno que não está lidando mais com angústia, mas com um mundo interno morto, ou morrendo, basicamente. E aí a gente pode fazer uma distinção entre uma angústia e agonia. Assim. É como se a angústia ela fosse um sinal de defesa contra a vida. Quando a minha vida se sente ameaçada, eu reajo em angústia. Uma agonia, não, é um estado em que eu tenho uma percepção interna de que é uma apatia que vai se instalando, que não tem mais vitalidade, não tem mais movimento. E aí cai num estado de morte interna. Uhum. Que aí o que me tira disso? Uma medicação é uma ótima figura de pseudo-vitalidade, porque aí eu ponho um estado, aí eu posso tentar encontrar o equilíbrio, né, da medicação. Tome tantas miligramas, que aí você fica ali supimpa para trabalhar. Depois você toma tantas miligramas para transar, tantas miligramas para dormir. E assim vai, né, um pouco como aquele livro do Aldous Huxley, é o Admirável Mundo Novo. Uhum. A ficção científica conversa muito com o nosso mundo. A Aline está dizendo que ela lembrou de uma pessoa, acho que a partir dessa tua fala, que trabalha muito e o casamento está acabando. E eu acho que você abordou tantos tópicos aí, Carlos, que... É verdade. Não sei se eu vou conseguir destrinchar todos aqui, eu fui pensando muita coisa, mas eu acho que a fala suscita essa ideia de que a positividade tóxica, e aí eu acho que nós vamos agora frisar na palavra tóxica, já que falamos um pouquinho da positividade no início agora da live, né? Mas essa toxicidade parece que vem da ideia de evitar, de fato, né? Então, seja pela medicação, seja pelo imaginário aí das festas, das gargalhadas, mas enfim, parece que vem como uma defesa para não acessar, né, outros sentimentos, outras emoções, né, para não precisar passar por um processo aí de luto, como você citou, de raiva. Mas também eu fiquei pensando por quê, né? Porque talvez essa positividade tóxica, Carlos, esteja criando uma ideia errônea, né? De que o ser humano que vai estar num ápice, né, de bem-estar e felicidade é aquele que ignora, né, tudo que está acontecendo ao redor, se mantém como uma estátua, né, nessa pose de good vibe, vamos dizer assim. E aí, eu falo errônea por quê? Porque a gente ouvindo pessoas, né, Carlos, já há um certo tempo na clínica, a gente vai percebendo que o bem-estar, ele é exatamente o caminho inverso, né? É quando a pessoa consegue
entrar em contato com os enroscos que a pessoa faz da vida, com os diálogos internos que ela constrói, com, enfim, os nós, né, emocionais, mas justamente quando ela atravessa tudo isso, ela acessa um ódio, ela acessa uma determinada raiva sobre algo, sobre alguém, né? Ela faz um luto, é justamente a possibilidade desse atravessamento que faz com que a pessoa possa minimamente organizar e integrar tudo isso e aí poder dizer que sente aí uma sensação de bem-estar, né? Então, assim, eu fiquei pensando nessa toxicidade, né? Muito nesse sentido de defender uma ideia que me parece que vai na contramão, né? Você precisa ficar no positivo, no pensamentos positivos, mas você não acessa algo que justamente te faz amadurecer, né? E eu acho que isso é muito delicado, para não usar a palavra perigoso, né? Mas é muito delicado. E aí, junto, eu acho que dessas situações que você tem, então, a positividade tóxica, a gente poderia colocá-la ao lado da medicação, né? As pessoas fazem uso da medicação dessa maneira, não são todas, né? A gente tem que deixar isso claro, mas algumas são. No entanto, que eu retomei o Freud, e ele usa esse termo, né? A pílula da felicidade. Então, assim, me parece que esses discursos, né, de uma positividade tóxica vai nessa linha de defender um caminho que é muito difícil de sustentar. Né? E na clínica, você falou agora, eu fico pensando, Carol, que é muito interessante, assim, quando o paciente ele começa a chegar nas sessões e falar assim, hoje, essa semana foi tudo bom. Tá tudo bom. Então assim, parece que tem uma espécie de intuição de que eu só consigo fazer o processo analítico terapêutico quando aconteceu um estado de crise, quando rompeu alguma coisa, quando criou um problema. E aí é muito curioso quanto que às vezes para a gente também, quanto analisando, é estranho entrar em contato com estados assim, não aconteceu nada demais, assim, né? E aí parece que aí, quando você falou, eu pensei assim, de fato parece que existe essa preconcepção, essa intuição, assim, de que quando não tem problemas, enquanto está tudo aparentemente bem, bom, então aí não tem processo terapêutico. Não, é muito contrário, né? O quanto talvez esses movimentos assim de positividade, eles vão criando recusas, assim, espaços para mim não entrar em contato com determinadas áreas de mim mesmo. Porque às vezes eu não estou preparado a maturação, maduro psiquicamente, emocionalmente, para entrar em contato com determinadas questões mesmo, assim, e às vezes é melhor nem entrar. Pode ser um problema para a pessoa. Mas é essa ideia de que você tem que estar no estado de excitação constante. E aí, eu acho que calha muito bem a ideia de tóxico, porque é algo que impregna em tamanha quantidade que o meu sistema ele não consegue dar conta. Um remédio, em determinado grau, ele é ótimo para minha dor de cabeça. Só que se eu tomo ele numa quantidade a mais, ele é tóxico, ele me envenena mesmo. Então, é muito curioso isso. Ao que está a serviço, a gente pensar. Porque o sujeito tem que se manter nesse estado positivo, expositivo, de intensidade, e o que ele pode entrar em contato se ele não estiver nesse estado. Aí que fica a minha pergunta, assim, sempre a minha desconfiança. E aí eu fico, às vezes, até um pouco distante na clínica, me pegando, questionando, assim, porque aí fica parecendo também que, então o sujeito está na clínica, ele tem que ficar toda hora, assim, sei lá, ser o Nietzsche, reflexivo, e se questionando sobre... Não é isso, né?
sempre tomando uma questão sobre o negativo, sobre o trágico, né? Não acho que é isso também, né? A gente está falando também desse compensamento, assim, Uhum. parece. Ó, a Virginia comentou, acho que na tua fala anterior, que ela fica pensando na posição depressiva da Klein. E a Monize comentou sobre resistência em novos tempos. E eu acho que você acabou falando um pouco disso, né? Talvez a positividade tóxica seja uma forma de resistir, né? De uma evitação mesmo, de um estado que de fato não é agradável, né? De fato não é fácil passar por processos de, enfim, de contato com qualquer tipo de emoção, mas a gente pode pensar que essa positividade em excesso, né, há uma certa negação, ela vai fazer mal. Foi interessante quando você faz a, a comparação, né, com a medicação, né? Se você toma em excesso, ela vai ser tóxica. A positividade também. A bebida, né? É uma delícia. É. Toma bebida, mas você chegou a um grau que no outro dia você Sim, vai ter que saber com isso. sim. No, A é, chegou a tempo, porque era uma das nossas seguidoras que pediu o tema. Vamos ver se ela vai ter alguma pergunta, ah, Carlos. não, então, essas questões, né? A Virginia falou da posição depressiva. Eu acho que, de fato, em termos kleinianos, se o sujeito consegue elaborar e entrar numa posição depressiva, entrar em contato com suas angústias, seus conflitos, né, como eu já estava falando, é um ganho de maturacional, psiquicamente falando. Uhum. E também poder elaborar minha posição depressiva, porque senão eu fico me sentindo culpado de né, elaborar a posição depressiva arcaica. E, senão eu só fico preso também no polo negativo. Assim. É. Então, e a Monize falou das defesas, existências contemporâneas, eu vou me arriscar aqui e falar de um termo winnicottiano, porque eu vi que o Marcos está aí, eu acho. E aí ele que me corrige aí, manda mensagem, tá, Marcos? Que é o quanto que a positividade tóxica pode ser uma defesa contra o medo do colapso, que o Winnicott fala. O breakdown, né? Que é a compreensão não de que algo de ruim pode ter uma sensação constante de que algo ruim vai acontecer. O sujeito fica cristalizado um pouco nesse estado. Só Uhum. que repercutindo um pouco esse estado e analisando ele um pouco profundamente, melhor dizendo, talvez a gente pode entender que o sujeito já passou por um movimento de colapso. Ele já colapsou psiquicamente. Ele já passou por uma situação que a gente pode chamar traumática. Aquilo criou um registro nele que não ganha uma representação, mas se apresenta como um estado. E aí o sujeito tem que ficar o tempo todo numa posição ativa, defensiva contra o mundo, porque no seu inconsciente já se instalou uma posição passiva, que ele tem que se defender, ele não pode entrar em contato. Então, em termos winnicottianos, eu fico pensando nisso, assim, quanto que uma positividade tóxica, ela tem que se defender contra essa, de fato, uma toxicidade que já aconteceu na vida do sujeito, que o mantém em uma posição traumática, apassivadora, desvitalizada, mas para poder sair dessa posição, ele tem que ficar num estado maníaco, ativo, contra isso. Eu ia dizer, parece uma defesa maníaca, então, né? É. Raciocínio, né? Mas é muito interessante, né? Nessa evitação do colapso, né? E Para mim, você travou um pouco. Você falou alguma coisa? não, essa eu falei, é muito interessante essa questão da evitação do colapso, né? Uhum. Que acho um pouco do que. Tá me ouvindo, Carlos? Agora sim. Sim? Tá. Tá bom? Bom, eu tô te ouvindo. Você não tá me vendo? Não, eu tô te vendo, só tá um pouquinho.
embaçado. Às vezes é só uma oscilação do sinal da internet. Uhum. Bom, E tem um comentário aqui da Tassiana. Posso prosseguir? Acho que pode, está me pode. ouvindo. Tá. Tem um comentário da Tassiana que eu acho interessante pensarmos. Ó, ela diz: penso que na positividade tóxica, quando a pessoa força uma autoaceitação e faz questão de mostrar isso. É, muito boa a colocação. Sabe o que me veio à cabeça? Uma palavrinha assim, muito contemporânea, que é a ideia do empoderamento, né? Que vira assim, uma espécie de ferramenta de autoafirmação, autoaceitação, como a Luciana falou, eu acho. Eu acho que uma coisa é você conseguir se autorizar, sair de situações em que talvez um ambiente que foi produzindo situações traumáticas, em que o sujeito tinha que se identificar como uma figura apassivada e traumatizada, que ela não podia, enfim, o que se discute muito em relação às mulheres, por exemplo. Estou fazendo essa volta porque a ideia de empoderamento ela recai sobre um discurso feminista, de autoaceitação, de esforço, enfim, de poder autorizar as mulheres a exercer um lugar que muitas vezes lhe foram negados, né? Ok. Outra condição é o quanto que essa palavra ela se transforma nessa ferramenta de empoderamento, de autoaceitação exacerbada ao ponto em que o sujeito tem que negar que às vezes ele pode ter conflitos com ele mesmo e que às vezes ele não necessariamente está se aceitando como ele está naquele momento, seja na sua imagem, seja nos seus vínculos, seja nos seus relacionamentos. E aí ele vai ter que passar por cima de tudo isso para poder aceitar qualquer condição, né? Uhum. A colocação da Tassiana me fez pensar, né, voltar um pouco à ideia da felicidade. Então, assim, a pessoa precisa dizer para o outro que ela está bem, né? A pessoa precisa dizer para o outro que está tudo organizado, tudo muito bem, tudo feliz, né? Seja pelos lugares que ela passa, o que ela faz, com quem ela conversa, as fotos, né? E o discurso, de uma certa maneira, eu acho que essa palavra mostrar é muito interessante, né? Porque volta para a sociedade da exposição, né? Então, assim, não é um processo, mais uma vez, interno e individual, né? A positividade tóxica vai, mais uma vez, para um processo coletivo em que eu tenho que mostrar para o outro, né? Eu tenho que expor para o outro, para os outros, né? Vamos colocar no plural. Eu tenho que expor para os E, outros. Carol, Oi. mostrar para os outros, né? Tinha travado, mas voltou. Tá. Eu tenho que mostrar para os outros como eu estou bem. Na verdade, como eu estou ótimo, né? Uhum. Nada me abala, né? Uhum. Então, muito legal, muito interessante mesmo a colocação dela. Tem mais dois comentários, Carlos. Posso ler? Tá me ouvindo? Pode, pode. Uhum. A ideia está dizendo: o indivíduo mergulha tanto na positividade tóxica dele mesmo, que parece ser autoafirmação que esconde algo. Todo excesso, positivo ou negativo, esconde uma falta. Uhum. Bem, eu Sim. acho que sim, pode. Acho que é por essa linha mesmo, né? Um excesso maníaco pode ocultar um estado mais negativo, mais depressivo. Uhum. E tem também o comentário do João dizendo: existe a possibilidade dessa positividade tóxica ficar somente no campo do discurso? Então, tem uma pergunta. Aí ele Pode. diz, Eu acho. ele continua: me parece que nas relações cotidianas, face a face, pouco se ouve ou vê a gratidão que é compartilhada nas redes sociais, por exemplo. Esse estado good vibe, de fato, é vivenciado ou é uma manifestação verbal? Eu ficaria com a segunda hipótese, João. Também. Eu... Eu acho que Fala, Carlos. pode falar.
Não, eu acho que é isso. Acho que é muito mais a exposição e uma aparência de ficar muito no discurso, de ficar muito no verbal, mas não necessariamente um processo interno. Até porque, mais uma vez, né, gente, se isso acontece de fato num processo interno, o processo é tão custoso que isso não cabe em foto, né? Isso não cabe num copo de bebida, né? É de outra esfera, vamos dizer assim. É, eu acho que sim, eu acho que é muito mais assim, né, boca para fora, assim, e o sujeito vai entrando em conflito exato, na prática. É isso que vai gerando conflito. E na prática, outra história. E é de fato. E ele falou da gratidão, sempre quando eu falo de Melanie Klein, ou vai dar um curso, quando a Melanie Klein fala de gratidão, não é hashtag gratidão do Instagram, do Facebook. Não é essa gratidão. Porque essa gratidão que está lá é muito mais desse conteúdo que a gente está comentando aqui, da positividade, não precisa ser tóxica, mas esse estado de tentar demonstrar o quanto se cria uma autoimagem de si que ela pode ser projetada no mundo. Não tem problema fazer isso, não tem problema nenhum, a gente faz isso o tempo todo. O problema é se confundir completamente com isso. Eu acho que você falou tudo, Carol. Se eu falar mais, eu vou me estender. Eu vi que tem bastante pergunta agora, né? Tem um comentário aqui do Douglas, na sequência, como se essa organização dependesse de um roteiro pré-determinado. Acordo, tomo meu suco detox, faço minha atividade física sorrindo. Ai, ai. Posso fazer atividade física sorrindo, acho que é só para poucos, mas vamos lá. Posto meus stories, etc, e etc, né? Eu acho que é isso. Quando o Douglas coloca um certo roteiro, que por isso que a gente foi falando, né? Parece que vai encaixando. Você tem um padrão a seguir para dizer que tá tudo bem. Cabe em fotos, né? Processos internos não. Gente, processo interno às vezes é difícil caber em palavras, né, Carlos? Ainda mais em fotos, assim. A Monize comentou: meditação também é importante, não pode faltar para manter o equilíbrio da sua positividade. Tem todo um estereótipo que todo mundo percebe como que é. Por quê? Eu me pergunto às vezes por quê, cara, é fácil identificar, assim, vocês vão montando, assim, né? Me parece que porque o simbólico nas redes sociais, a gente já falou isso muitas vezes, ele é pobre, ele reduz. Então, eu tenho meia dúzia de expressões em que eu me adequo ali, e se eu fizer aquele jeito, tem uma fórmula. E tem tanto uma fórmula que tem um algoritmo que faz isso automaticamente. Então, é isso. Bom, é uma ferramenta, a gente criou essa ferramenta, é técnica, nossa técnica humana. A questão é a gente lembrar que a gente também tem outras técnicas para entrar em contato com outras coisas também. Aí, ó, a Aline acho que acabou colocando um pouco do que você falou, Carlos. Agora, ela diz, agora eu vou ficar com vergonha de postar alguma coisa no meu Instagram. Será que estou exagerando? Eu acho que o estado mais do que a gente está propondo aqui é uma reflexão. A gente não está fazendo um julgamento moral do que faz isso. A gente está, talvez, assim, enquanto trabalho analítico, poder assim, trazer a consciência o que está por detrás disso. E aí se a ver com isso. Eu acho que é interessante, Aline, pensar a função, né? Você tem uma necessidade de expor, é diferente de ter uma necessidade de expor, para então acompanhar quantas pessoas visualizaram, quantas pessoas curtiram, né? Eu escuto algumas pessoas dizendo: nossa, eu entro lá e vi quem foi o primeiro que viu, porque fulano não viu. Entende que esse movimento é diferente de que para você faz sentido, que para o outro não necessariamente faça, mas para você faz sentido por alguma razão ou por várias razões. E ok, se não tiver curtida, tá? Né? Enfim, eu acho que são contextos diferentes, né?
Você fez me lembrar de uma coisa, que existe uma... Eu não sei se isso é catalogado em psiquiatria, mas é algo que sempre se apresenta nas redes sociais, assim, ou na internet, né? Que é uma síndrome que estão localizando, que se chama ah, medo, síndrome, fear of the missing out. Fear of the missing out. É assim, é o medo de perder alguma coisa, medo de estar fora de alguma coisa, que estão localizando mais ou menos como assim, uma expressão sintomática muito atual, que é, vou dar uma situação que provavelmente todos nós aqui já passamos, né, ou vamos passar. Você está num lugar bacana, por exemplo, sei lá, no final do ano agora, né? Então o sujeito vai lá, consegue alugar um lugar lá para ir lá no Rio de Janeiro. Copacabana, aluga um lugarzinho, poxa, vou passar o final de ano no Rio de Janeiro. Aí ele chega lá, começa a olhar no celular, nas redes sociais dele, que algum grupo de amigo deles foi passar o final do ano, sei lá, em Ibiza, sei lá, na Califórnia. E aí ele começa a se sentir angustiado, começa a se sentir mal, Pode começa a ser se sentir... Capitólio, Carlos. Hã? Pode ser até Capitólio, pode ser até aqui no Brasil, né? Mas ele sente que ele está perdendo alguma coisa. E as redes sociais, como elas operam nesse nível paranoide, eu vou ficar o tempo todo averiguando, de fato, isso que você falou assim, se eu estou perdendo algo, quem está curtindo, quem não curtiu, se eu tenho algum evento. Mas o presente, eu não consigo, eu tenho uma barreira. Porque se eu entrar em contato com o presente, eu vou entrar em contato com o meu estado atual. E por isso eu tenho que ficar sempre projetando, né? Então, eu acho que é isso, assim, o que você comentou, tem muito a ver com esse estado atual de coisas, assim. Essa, é diferente de eu perceber uma necessidade de eu ter aquilo, e outra é eu poder lidar com aquilo de uma forma mais natural, né? Uhum. E tem mais uma pergunta aqui, Carlos, da Virgínia. Quanto mais feliz, menos autoafirmação, menos exposição na rede, nas redes sociais, né? Uhum. Não sei se essa é uma métrica, assim, mas eu acho que quanto mais feliz, de fato, talvez essa ideia de que eu não preciso ficar mostrando pode ser uma condição interessante, né? O que você pensou, Carol? Então, eu fiquei um pouco na pergunta do João, no comentário do João e no roteiro que o Douglas colocou. Talvez alguns roteiros que não são tão estereotipados, mas porque a pessoa de fato faz, né? Mas ela não posta para o outro, ela posta para si, porque ela quer guardar aquela Uhum. trajetória que ela fez. Não sei, isso. Eu acho que ela pode estar num processo de bem-estar, né? É aí que eu acho que é a diferença da positividade versus a positividade tóxica, né? Então, assim, eu acho que a gente também não pode misturar. Eu até fiquei pensando esses dias, sabe, Carlos, que o Instagram, me parece que ele também é um álbum de fotografia atual, É né? verdade. Então, assim, a gente também poderia pensar que antigamente as fotografias que eram tiradas e reveladas e busca e faz o álbum e você ficava vendo. Bom, e aí? É uma toxicidade também? Então, enfim, né? Eu acho que depende de novo da intenção. Eu não sei se é. Por isso que você falou essa métrica. Também não sei, Virginia, se é o mais ou se é o menos, né? Quanto menos eu posto, mais feliz eu estou. Eu acho que, mais uma vez, é a necessidade por trás disso, né? Eu não tenho uma necessidade desse outro reconhecendo e desse outro aceitando e me dando um feedback né, do que eu estou fazendo. Mas Uhum. vamos pensar junto, assim. Claro que pode ter diferentes casos, né? Diferentes formas de relacionar aí com as redes sociais. É. Que falar da positividade tóxica e falar do discurso nas redes sociais
é mais fácil para conseguirmos exemplificar, né, Carlos? Então, por isso que eu acho que a gente acaba tomando isso como exemplo. Mas eu acredito que tenha... que é possível existir saúde mental, né? Mesmo nas redes sociais. Então, de qualquer maneira, né? Eu acho que vai muito da intenção, né? E da necessidade aí de cada um. Bom, acho que o Carlos... o Carlos saiu. Bom, mas de qualquer maneira, ele deve voltar daqui a pouco, estabilizar a internet dele, e com isso... Marcos, vou esperar o Carlos voltar para ler a sua pergunta, que ele já está voltando. Caiu. Voltou? Voltou. Ó, eu esperei voltar. Caiu, o Marcos encaminhou uma pergunta e eu nem li aqui ainda. Vamos lá. Vocês consideram também uma resistência do analista quando este deixa de investigar o bem-estar do analisando? Será que muitos analistas também não deixam de investigar unicamente a positividade? Tá. É interessante essa pergunta. Eu fico pensando... ele falando isso assim, me vem à cabeça um conceito do Bolas, do Christopher Bolas, um analista bem contemporâneo nosso, está vivo, inclusive, né? Ele fala de um conceito, objeto transformacional. O objeto transformacional, ele tem uma história no indivíduo com o objeto primário. Claro que agora a conversa pode ficar um pouco técnica, assim, né? Mas eu vou tentar colocar assim. O objeto transformacional, quando instalado no indivíduo, assim, ele tem essa experiência como objeto que transforma as experiências dele, ou seja, o seu desprazer em algo mais prazeroso, o seu mal-estar em um contato mais adequado com um equilíbrio, com uma saúde psíquica, que isso tudo tem a ver com uma ideia de uma função materna. Assim, né? Poder resgatar algo nesse sentido é sempre muito importante no sujeito, para ele poder entrar em contato com experiências e situações na vida dele que produzam esse tipo de transformação, que tem um nível muito mais assim de uma sensação, que às vezes não entra em palavras, como você falou. Pode ser um esporte, pode ser um contato com amigos, pode ser, enfim, ter animais de estimação, né? Vocês estão ouvindo, meus cachorros estão latindo pra caramba. Isso tudo pode se transformar como um objeto transformacional, porque o objeto transformacional ele tem essa processualidade, assim, no sentido de eu poder movimentar as experiências, entrar em contato com diversos sentimentos diferentes. Então, talvez isso que o Marcos está chamando a atenção, acho que é uma crítica importante, porque às vezes, talvez os analistas, a gente, às vezes fica muito mais nessa condição de escutar o traumático, escutar a cisão, escutar e não entrar em contato, às vezes, com as condições do paciente em que produz prazer para ele, satisfação. É importante, né? Porque às vezes o paciente também não se dá conta que ele entra em contato com isso. E a gente poder nomear, muitas vezes, pode ajudar a poder pensar. Bom, assim, de imediato é isso que eu imagino nesse momento, assim. Mas é claro que a gente está falando aqui é quando existe uma exacerbação à positividade, né? Assim, Marcos, talvez a minha resposta vai ser um pouco óbvia, né? Porque eu acho que se toda resistência do analista, eu fico pensando que e pode haver resistências de um analista investigar o bem-estar do analisando, mas porque ele não está conseguindo ouvir mesmo aquele caso. Eu não consigo pensar que a resistência é unicamente
porque ele não consegue investigar a positividade. Ele não consegue ouvir aquele caso, né? Então, eu acho que a cegueira, quando há uma limitação do analista, eu não consigo pensar que vai ser unicamente por causa da positividade ou do traumático. Enfim, eu acho que tem um processo antes, assim. É uma resistência do analista mesmo em trabalhar com aquele caso. Então, eu acho que acontece? Sim, pode acontecer. Mas não... Entende? Não sei se eu estou conseguindo ser clara, mas não é porque a resistência de investigar a positividade. A resistência é do analista em relação a um determinado caso. Eu acho que pode acontecer sim, né? É porque cada caso é muito singular, né, Carol? Nossa, tem toda a razão. É muito singular. Então, enfim, de uma determinada forma, eu entendo quando o Carlos coloca, e claro, né, você também tá localizando aí, né, numa vertente aí do Christoph Bollas, mas eu entendo que nós somos educados, né, pedagogicamente falando, a lidar com o traumático. E é muito mais fácil também, né? Porque parece que é o que a gente estuda mais, né? Então, quando tem o traumático, parece que nos é mais familiar. Mas eu acho que a resistência da escuta, ela é para o caso. Né? E eu acho assim também, e a gente aprende isso, né, complementando também, a gente aprende desde o Freud, claro que a gente não precisa ficar só no Freud, mas o quanto que os conflitos intersubjetivos, né, eles produzem o aparelho psíquico, né, o Freud mais ou menos escreve assim, e localiza isso na clínica, com exemplos, o quanto que questões neuróticas, por exemplo, existe sempre uma tendência a querer se afastar a qualquer custo do desprazer e se tornar o máximo possível de uma maneira autônomo ao mundo, autônomo a qualquer condição. E aí o mundo pode ser tanto ao mundo externo quanto ao mundo interno que me produz desprazer. Então, existe uma tendência a eu querer me isolar disso, a querer me tornar o mais autônomo possível, e é isso exatamente que incide em sofrimento. Isso, de fato, aí como você falou, né, Carol, isso não impede, porque existem processos transferenciais de identificação em que o analista pode se sentir resistente a analisar aquela pessoa em questão, e aí a positividade dessa pessoa fica uma espécie de bloqueio privado mesmo. Bom, Carlos, acho que nós vamos chegar aqui à reta final, pelo menos não do assunto, mas desse momento aqui da live. Não sei se tem mais algum comentário, mas já tivemos boas participações, né? Sim, tá ótimo. Contribuindo para pensarmos e como a gente disse no início da live, né? É um pensar junto, né? Porque é um tema bem recente. Tem um comentário aqui do Gui. Vamos ver. O maior erro dos analistas hoje é ficar procurando nomear aquilo que não é dele, que não é do analista, sim do analisando. A resistência ocorre pela subjetividade de cada caso. E é uma outra possibilidade, sim, da gente pensar, né? Buscar o Apesar... ou não é subversão do sujeito. Sim, sim. Com certeza. Bom, gente, acho que vamos agradecer de novo, né, Carlos? Não sei se você quer complementar. Já falamos bastante também, né? Mas tá ótimo. Acho que é isso aí. Um tema interessante e para refletir sobre o quanto que às vezes a nossa cultura estabelece um padrão em que o imperativo a felicidade, mas essa felicidade tem muito mais um caráter homogeneizante, massivo e não singularizado. Porque o singularizado é mais difícil de entrar em contato. E
E a gente precisa tomar cuidado, porque, de fato, é a armadilha do nosso tempo. O Pascal, no século XVII, de uma forma assim, brilhantemente profética, e para usar o Nelson Rodrigues também, só os profetas falam óbvio, é que a modernidade era, de fato, uma experiência de divertimento, em que eu tinha que entrar em contato o tempo todo com uma espécie de êxtase. É a armadilha do nosso tempo. Talvez, como em algum momento, a armadilha da Idade Média foi a melancolia. Mas aí isso é papo para outra live, né? Sim, sim. Mas é isso. Então, acho que também não quero ser repetitiva, mas é pensar, né, se tem uma promoção, né, Carlos, muito boa, que te assusta, como assim? Isso está este valor, nesta forma de pagamento, e vou entregar nesse prazo, desconfia, né? Então, assim, a promoção, e agora eu vou pegar no duplo sentido da palavra, né? A promoção de uma pessoa a respeito da própria vida, né? Autoafirmando, como a Tassiana falou, que está tudo ótimo, que está tudo bem, que fez determinado suco e seguiu determinado roteiro, né? A deixou numa êxtase de complementação e completude, né? Desconfie. Então, eu acho que essa positividade tóxica nos traz esse alerta, né? Tomem cuidado aí com essa necessidade, né, tamanha que a gente começa a observar em alguns discursos para afirmar que há um caminho ideal para estar bem. Não há um caminho ideal, né? Há diferentes possibilidades, há diferentes percursos. A gente vai, volta, tropeça, levanta, mas é sempre um processo que não é rápido, não é fácil. Então desconfiem, né? Se vier uma promoção muito boa. É, é isso aí. Bom, obrigado por todo mundo que acompanhou. Bom, gente, obrigado a todo Obrigado. mundo e aos seguidores, que é no plural, que nos sugeriu esse tema, né? E a todos que nos acompanharam aqui no ao vivo, acompanham depois também no retorno, né, Carlos? Semana que vem, Isso. então, voltamos com mais uma live, com um convidado também especial. Não sei se o Thiago ainda está por aí, mas voltamos com o Thiago, então, na semana que vem. Até, Carlos. Boa noite a Tchau, todos. tchau, Carol. Boa noite.